gente, é muito triste, muito complicado quando você mexe com as mãos. Fica ainda mais complicado, situação inclusive bem delicada, quando você mexe com os pés. Pra piorar tudo, assim, quando você mexe, mas com a cabeça. E mesmo assim, tendo mexido com tudo, assim, você ainda dança comigo e ainda remexe bem. Hoje, as Chiquititas estão brigando, gente. Como pode? Ex-Chiquititas diz que não tinha amigas no elenco. Caraca! Caracas, nossa senhora! Relaxa! Quem falou isso foi a Miriam, gente. Vocês lembram que ela era... Ai, ela era um ser humano horrível na novela. Personagem, né, e tudo mais. Ela era horrível. Ela era um ser humano podre. O que ela fez? A Milly tava cega do olho porque ela fez a Milly cair do cavalo. Ela odiava todas, gente. Todas. Ninguém escapava, mas a Milly, coitada. Eu, Júlia, eu não falava com as pessoas no elenco. Sério? Você tinha Sério. vergonha ou você... Porque me excluíam. Ah, eu acho que é uma coisa meio de criança, né? Porque como tem a personagem e elas já não se conheciam, elas conheciam a personagem. E aí, às vezes, achavam que a personagem dela era tão ruim quanto ela, assim. Oh, como assim? Me excluíam no elenco. Assim, hoje é uma coisa que... Não tô nem aí já, assim. Mas na época era muito forte pra mim, assim. Eu sofri muito nessa questão, porque eu achei que por ser uma novela onde eu ia trabalhar com outras crianças também, eu ia fazer amigos e trabalhar com uma coisa que eu gostava, pra mim tava lindo, maravilhoso. Mas na verdade não foi bem assim. Eu acho que como eu já tinha vindo de outra emissora, como eu já trabalhava há mais tempo do que algumas crianças que entraram no elenco, isso acabou, tipo assim, sabe criança? Quando criança é maldosa. Disputa, quem vai aposentar antes? Quem vai ter o INSS mais rápido, completado? Depois da Maísa, claro, né, que já aposentou agora aos 20. O quer excluir o outro, a criança vai Eles lá. fazem. E eu sei, é normal. Agora que a gente cresce, a gente entende as coisas, as coisas ficam mais claras. Mas quando eu era menor, eu fiquei muito chateada. Então era a questão assim. Se isso fosse uma cena oficial da novela, ia estar cantando: tem um coração com buraquinhos e não posso me curar. Sei que está sofrendo aos pouquinhos, com cada dor me morre mais. Olha o contralto. Quem canta essa música? Então deixa ela cantar. Tinha uma salinha que a gente ficava lá, no Estúdio 7 do SBT. E aí, todo mundo do elenco tava lá. Quando eu entrava, era um silêncio. Chegou o assunto. Que horror. Aí eu saía da sala, todo mundo se divertindo. A única pessoa que falava comigo, as únicas, na verdade, era o Donato, que fazia o Samuca. Super amigo meu, uma graça de menino. Ai, Samuca sempre pareceu ser querido mesmo, uma pessoa querida, fofa, que inclui. Tá fazendo muito sucesso hoje em dia, né? Produzindo pra Ana Castela, pra Anitta, os maiores sucessos do Brasil. Ele tá, assim, muito estourado. Eu quero muito fazer um trabalho com ele, inclusive. Estranho, né? Porque a maioria do povo do Chiquititas sumiu, assim, tipo, na época elas eram um momento, só que você não viu a novela projetar muito ninguém. Com Carrossel, que eu acompanhei as duas, assim. Carrossel eu gostava um pouquinho mais, porque eu era um pouco mais criança quando aconteceu o Carrossel. Tive álbum, tive coisa de figurinha, tive tudo. Não tinha dinheiro pra comprar as figurinhas. Tinha 6 unidades de figurinha, mas tinha o álbum. Mas o Carrossel, tipo, Maria Joaquina, Larissa Manoela até hoje, Maísa, até hoje, teve o Thomas Costa. Ai, aos trancos e barrancos, virou coach, OnlyFans e tudo mais, mas tá na mídia. Teve mais pessoas. Do Chiquititas, eu não consigo lembrar de alguém que se projetou demais, assim, a não ser a Milly. A Milly, que fez, né, recentemente coisa internacional, RBD Internacional e tudo mais, etc. Mas do elenco mesmo, além da Milly, e teve um outro menino também, que hoje em dia faz coisa de funk, aparentemente, não lembro o nome dele. Esses dois. Já a primeiro Chiquititas já projetou muito mais gente, né? Tipo, a Carla Dias era Chiquititas. O Mosca, verdade, teve o Mosca no BBB. A Sofia Valverde também, que estreou Poliana Moça. Ela era pequenininha, tinha uns... Verdade, menina. A Poliana era do Chiquititas, meu Deus. Ela era a boneca muda. Eu tinha esquecido. Isso puxou da minha cabeça uma memória de um lugar tão fundo, parece que ela enfiou o braço no meu cérebro, assim, ó. Arrancou. Meu Deus do céu. E a gente ficava lá juntinhas. Ela era minha melhor amiga. Nossa, tem um carinho enorme pela Sofia. Mas é isso, assim, eu acho que em Chiquititas uma coisa que eu aprendi foi... Ela não era boneca, não? Claro que era boneca.
boneca? Ela só era muda? Ixi, que situação. Ter amigos no nosso trabalho. A gente já vai conhecer muita gente. É essencial. Mas é um ou outro que a gente leva pra nossa vida. Mas durante as gravações, assim, como eu não tinha muita troca com as pessoas, que elas não queriam muito falar comigo, não sei se era por causa da questão do personagem, que minha personagem era ruim, se tinham raiva, se não tinham. Não dá pra entender, né? Não tô nem acreditando que eu tô fazendo Ai, a Tati. Pronunciamento da Tati. vídeo pra falar disso. Mas muitas amigas minhas e pessoas desconhecidas também estão me mandando, né, o vídeo da menina de Chiquititas falando que ela era excluída. E eu achei um pouco engraçado. Dei até uma risadinha quando eu vi, porque é fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia pra você não ser amada por todos. Porque, Então ela tá falando que não era só a personagem que era ruim, que ela era também. infelizmente, tinham coisas que não dava pra relevar. Lembrando que as pessoas evoluem, lembrando que nós éramos crianças, lembrando que hoje em dia essa pessoa parece ter mudado, parece ter uma luz maravilhosa. Eu assisto os vídeos e adoro de Get Ready With Me, falando dos boys, blá blá blá. Mas na época, não posso dizer o mesmo. Uma coisa que eu lembro é, essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas: ai, de onde que é sua roupa? Aí a pessoa respondeu, ela, nossa, coisa de pobre. Nossa, a personagem dela super falaria isso. Mulher, era personagem. Menina. Deu uma misturada da realidade da ficção, né? Passada. As minhas vêm tudo dos Estados Unidos. Aí a menina chorou. A menina chorou. E assim, eu não achei isso. Quem você acha que chorou? Não acho que foi pra Millie, porque a Millie era mais velha. Tinha que ser alguém que seja mais nova que ela. A Pata também não era, porque a Pata era mais velha que ela na época, eu acho. Parecia, pelo menos. Mas a diferença era pouca. A Bia eu também não acho que ia deitar pra ela. Mas a gente conhece o personagem, a gente não conhece a pessoa por trás. Foi o Janu? Ah, o povo tá falando aqui que foi o Janu. Quem é Janu? A Janu era a loirinha chata. Menina. Na verdade, ela parece ser um pouco mais velha do que a Miriam na época. Enfim. Ai, gente, eu tive crush em todos eles. Impressionante, né? Esse aqui era um dos maiores. O Duda, no caso. Era um dos maiores crushes que eu tinha. Ai, não gosto nem de lembrar da época, gente. Eu era praticamente obcecado. Eu nunca fui com a cara dele porque ele era muito chatinho. E ele parecia ser muito, tipo assim, nunca gostei muito. Mas esse aqui, eu tive muito crush nesse. Esse eu não lembro. O Samuca, não tinha crush no Samuca. Eu nunca gostei de nerd. Esse aqui também era muito chato. Ele era muito novo pra mim na época. Esse aqui eu nem lembro, coitado. Esse aqui também é outro que era muito novinho pra mim na época. Esse também eu acho, vendo agora, assim, eles criança, ele também era muito novo. Esse também não lembro. Esse aqui, água de salsicha, sim. Mas a novela era interessante. E eu gostava também do bartender do Beto. Que, nossa senhora, o Beto... O Beto era tudo. O Samuca não, o Rafa, por incrível que pareça, eu achava ele muito bonitinho. Todo mundo tinha preconceito, né? Porque ele era gordinho, mas eu achava ele tão fofo. Falar que ele é gordinho e depois fofo é foda, né? Mas, tipo, ele parecia ser muito querido, parecia ser uma pessoa amorosa. O Mosca também. Acho que de baixo não, acho que estão equivalentes. Tanto o Mosca, tanto o Duda, assim. Eu queria que eles mandassem a Millie a merda e que eles ficassem comigo na época. Tipo assim, viver um trisal, tranquilamente. Esse também, oi, coitado, esse menino faleceu. Mas, nossa, gente, eu achava ele muito lindo. Cadê a foto dele? E pior que ele era mendigo, né, na novela. Cadê? Aqui, esse aqui, o Rafael Miguel. Gente do céu, eu achava ele lindo. Mas era chato. Enfim, só uma opinião que eu nunca tive como dar em toda a minha carreira e agora vocês sabem. Comportamento muito legal, uma coisa mais Mean Girls, né? Outra coisa que aconteceu também foi dar em cima de crush de amiga nossa, de participante de Chiquititas. E, tipo, sabendo que a pessoa era apaixonada no menino. São certos comportamentos que não tem como criança fingir que gosta. Criança é a coisa mais sincera, né, gente? Então, a criança não vai fingir amores, né? Então, claro que ninguém quer fazer com que ninguém se sinta excluído, mas também ninguém vai abraçar comportamentos maldosos. Babado. Quem é a Júlia Furtado? Gente, eu não conheço mais essas meninas nenhuma. Ah, a Júlia Furtado era a boneca? Coitada. Nunca gostei.
Nossa, que foda. E é isso. Eu achava ele bonito também. Acho que não sei se eu já falei isso, é que ele parece ser outra pessoa, assim, a foto tá muito pixelada. E fica pra isso, mas é. Quem? A primeira letra, então. Amanda! Eu tenho uma pergunta. Amanda! A gente brigou na novela, depois da novela, antes da Será novela. que é a sua dupla da novela? Não, não. Fala a primeira letra. Do sobrenome é muito difícil. Amanda! Eu não tô sabendo. Gente, G. G, de Júlia Gomes. De Manuel Gomes, depende do contexto. Ai, meu Deus, tem pronunciamento das Chiquititas inteiras. Todo mundo tá pedindo um pronunciamento da minha parte. E eu trouxe o lado que mais precisa ser ouvido. O da mãe, Massafera. Porque gente gorda, só pobre que gosta. Isso quem tá falando não sou eu, tá? Fiz faculdade. Melhores faculdade de moda do mundo. Oi, pessoal. Nem do... Gente do céu. O coração, ele não tá com buraquinhos, não. O coração tá em pedaços. Menina do céu. Todo mundo do elenco. Todo mundo. Tipo assim, deve ter com certeza um grupo no WhatsApp chamado Chiquititas. Com todos os ex-Chiquititas. E aí, mandaram só um zap assim, ó. Você viu o que a Miriam falou? E o link. E aí, eu, pô, é agora que eu garanto minha vaga na Fazenda. É só o Gui que vai? Não. Brincadeiras à parte, vocês realmente estão pedindo pra eu falar sobre no meu direct. E eu não queria falar sobre, por quê? Porque eu não tenho um lado da história. Eu acho que é um assunto que não precisava ser revivido. Até porque tem vários lados dessa história. Mas agora, como ele foi tirado do baú, então as pessoas têm o direito de falar sobre, entende? Eu sei o porquê eu agia daquela maneira naquela época. Era porque eu era muito amiga da menina que ela deu em cima do menino. Então assim, mas gente, dói em algumas pessoas ainda. E essas pessoas têm o direito de falar. Será que ela deu em cima do Mosca? E a Milly era muito afim do Mosca? E a Milly ficou chateada? E ela era amiga da Milly? Ai, mas não vamos cancelar uma criança. Você não tá cancelando uma criança, entendeu? As pessoas precisam às vezes falar sobre coisas que aconteceram no passado dela. Tanto o lado que gravou o primeiro vídeo, tantas pessoas que estão comentando agora. Eu acho que a dor de cada um, e a dor de cada um é muito individual pra gente ficar apontando o dedo. Então vamos fazer que nem eu e a Stephanie, que a gente só vê. Gente, ela foi adotada por uma psicóloga, né? Que evoluída. A gente comenta uma coisinha ou outra, mas comenta com a sua amiga no direct, entendeu? Acho que é melhor pra todos, né, amiga? Quer falar alguma coisa? Eu tô amando que eu que tava lá não sabia de tanto. Na verdade, gente, eu não tô lá de ninguém, tá? Eu só tô acompanhando e eu sei de coisas que ninguém ainda sabe, tá? Mas... Então conta pra gente, eu quero saber. O que é isso, gente? É uma grande reunião, entendeu? Conseguiram juntar todo o elenco. Uma única pessoa conseguiu juntar todo o elenco, gente. O que é isso? Fala mais. Quero saber de tudo. O que aconteceu? Boa noite, tudo bom? Gente, esse assunto aconteceu há 13 anos atrás, quando nós começamos a gravar. Meu Deus, Chiquititas tem 13 anos. Como pode, né? Eu vi Chiquititas quando eu tinha 13 anos e eu tenho 17. Ou seja, eu vi 12, 11, 10, 9. Vi com 3 anos de idade, novela. Caraca. Todos nós éramos crianças, comentaram agora da situação que aconteceu comigo. Eu fiz terapia na época com a psicóloga do elenco, sim. Ah, mas você teve que fazer terapia só por causa disso? Ah, você fez terapia porque... Ah, porque ela chamou de pobre. Ah, é ela que ela chamou de pobre, né? Vocês tinham falado. Nossa, eu também sou... Nossa, fiquei meio burro, assim. Era meio óbvio vocês falaram. Mas agora eu fiquei chocado, gente. não sei o quê. Que ela falou... Gente, não foi jamais por isso. Na época eu realmente não tinha condições. E jamais seria isso. Foi como foi feito, das risadas seguidas, do comentário na frente de outras pessoas, porque não aconteceu só uma vez. E eu falo dessa situação hoje como mãe e como mulher. Meu Deus do céu, as Chiquititas já são mães e já são mulheres. Meu Deus. E minha maior conquista mesmo é esse nível aqui, sabor morango. Ai, ele é delicioso. Não tenho filho, não sou pai, nem nada, mas eu também tenho óculos. Ó, aqui o óculos. Se você perguntar se alguém dos Chiquititas tem esse óculos, provavelmente pouquíssimos vão ter, ó. Cata, retrovisor de um Fusca, toma. Né, eu converso com mães aqui todos os dias. 90% do meu público é mulher e a maioria são mães. O meu é tudo adolescente e na maioria todos desempregados. E hoje é uma situação que se acontecesse com meu filho, eu ia observar, porque na época foi minha mãe que percebeu que eu não estava bem. Como eu falei, nós éramos todos crianças. Né, as crianças, apesar de podem ter ciência, mas não plena consciência de tudo, não como um adulto. Hoje eu vejo essa situação totalmente diferente. E nem na época, quando isso aconteceu, eu parei de falar com ela. Inclusive, quando ela postou, acho que foi ontem, antes de ontem, eu mandei pra ela no privado, a gente conversou.
Eu sempre gostei muito dela. E não é um negócio querendo fazer briga. É uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança e hoje se acontece com meu filho, eu vou observar também. Porque é algo que pode afetar ele, de fato. Então, como eu comunico com mães aqui todos os dias, eu acho importante a gente, como mãe, observar os nossos filhos. Não só o que fazem para os nossos filhos, mas o que os nossos filhos fazem também, tá bom? É isso, Chiquititas 2 estreia semana que vem, boa noite. Não, ironicamente, eu iria amar, tá? Vivi! Vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, principalmente sobre esse assunto, né, que é um projeto tão especial e que sim, faz parte da minha história, com toda certeza. Nós começamos a trabalhar muito cedo, quando a gente ainda era crianças. E eu fico muito chateada quando eu e os meus amigos de elenco, pessoas que eu tenho amizade até hoje, somos taxados como maldosos. Gente, a gente trabalhava tanto que de verdade a gente não tinha nem tempo de ser maldosos, de tanto que a gente tinha que gravar, trabalhar e fazer a coisa acontecer. E aí eu fiquei pensando, quando tem uma situação e a maioria das pessoas agem da mesma forma, é porque alguma coisa assim tá acontecendo, vocês não acham? Quando alguém fala algo, eu acho que é preciso revisitar o passado e entender as suas atitudes. Gente, ela é tão inteligente, né? Tipo, eu não imaginava que a Vivi, que na época era a mais superficial, a mais bonita, inclusive, fosse ser, tipo, uma das mais centradas, assim, tipo, falasse tão bem, assim, sabe? Pausadamente, uma dicção boa. Principalmente sendo uma pessoa... Olha o preconceito, só porque ela era bonita, tá? Bonita sofre muito mais preconceito que as pessoas normais. Que influenciou e que até hoje influencia uma geração. Eu tenho um carinho tão especial por Chiquititas, principalmente por se tratar da novela que deu start na minha carreira. Então eu tenho muita gratidão, muito respeito por esse projeto. Eu carrego até hoje boas amizades dessa época, sem falar que é uma novela temporal, né, gente? Bom, tenho que trabalhar, vamos ficar por aqui. Um beijo especial em cada um de vocês, tá bom? Tchau. Tchau, Vivi. Eu vou mostrar um comentário da Gabriela Saraiva que ela fez sobre essa situação. Não só chorei, como fiz terapia por meses com a psicóloga do elenco, porque ela me humilhou por ser pobre. Porque eu estava usando uma blusa que, segundo ela, era marca de pobre. E eu não tinha noção do que era usar roupas de marca. Detalhe, a blusa era da Dudalina e custava uns R$500. E eu havia ganhado de presente. A Julinha Gomes, a nossa Miriam, que ninguém gostava dela nos Chiquititas, postou a música da Mariah Carey em sua foto, né? Aquela que você já conhece. Why you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Vamos ver o pronunciamento dela. Oi, gente. Quero falar com vocês sobre algo que eu compartilhei recentemente no podcast. Me questionaram e eu me senti à vontade para dividir esse momento da minha vida, que foi difícil, porque foi uma realidade que eu vivi. Foi uma dor que eu realmente passei. Naquela época éramos todos crianças, agíamos na impulsividade, como em qualquer situação, cada um carrega suas próprias dores e perspectivas. Toda história sempre tem dois lados, e eu entendo que cada pessoa tem a sua vivência sobre o que realmente aconteceu. Mas o mais importante é que hoje todos nós amadurecemos muito, já somos adultos vivendo suas questões. Aprendi muito com essa experiência, sigo buscando evoluir sempre, e é isso. Eu sigo por aqui produzindo muita coisa legal. Inclusive, tô ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, no programa Estamos em Outra, da Waffle TV. E agora me encontro... ela também não é burra nem nada. Aproveitou o pronunciamento pra divulgar o trabalho, tá certo? na Ilha de Caras, em Angra dos Reis, pra produzir vários conteúdos. E pra finalizar, inclusive falando sobre a foto dela, a Gabriela Saraiva postou e depois apagou. Sim, nossa, muito obsessed. Vai nessa, Beyoncé. Ai, menina. Às vezes ela é a Beyoncé mesmo, né? E a gente não sabe.
Agora falta só o elenco do Carrossel. Eu queria muito mesmo ver a Alicia brigando com o Paulo. Porque eu detestava o Paulo ao mesmo tempo que eu era ele. Me identificava super. E aí a Alicia, ela era toda feminista, empoderada. Se a novela permitisse, na época ela era lésbica também, a gente sabe muito bem, né? Ai, seria tudo. O elenco de Poliana já não me pegou tanto. Poliana já era mais adolescente e tudo mais. Não me pegou, achava a novela um porre. Nunca assisti, assim, não tava muito na TV, assim, nessa época. Então, a Poliana, ela segue servindo carreira solo. As tretas da Poliana são uma coisa mais assim, ai, nossa, você não vai me dar uma flor, eu vou chorar, vou ter depressão, entendeu? E cada um no seu cada qual. Bem mesmo tá a Maísa, que já deve estar com o FGTS dela todo em mãos já, 40 anos já de carreira, trabalhando desde que era um feto, deve estar com a vida feita.